Agora sim, vamos administrar a palavra de Deus. Aqui no livro nas cartas paulinas aos Coríntios, aos Romanos, aos Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21. Versículo 20 diz assim: contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. 21. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Também é poderoso para o fazer. A Bíblia fala desse jeito, que Deus enviou Jesus a este mundo para que o propósito de Deus viesse se realizar na vida do ser humano. Quando fala em propósito, a palavra de Deus nos diz que Deus fez muitos propósitos para que o ser humano viesse se aproximar de Deus. Cada vez que Deus fazia o propósito, as pessoas não se aproximavam, endureciam o coração. As pessoas endureciam os seus corações e não aceitavam o propósito de Deus. Outrora, aí vem Jesus a este mundo, o derradeiro propósito de Deus enviando seu Filho, o único Filho, a este mundo, do qual que ele passou na sua vida, quando ele estava aqui nesse mundo. E as pessoas não deu crédito. E a palavra de Deus nos fala que Jesus é o Messias, o enviado, para salvar o povo de Israel do seu pecado. E a palavra de Deus nos fala que a própria nação de Deus, a nação eleita de Deus, que é o povo de Israel, não aceitou ao nosso Senhor, nosso Jesus Cristo, o Messias, o prometido de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho de João, capítulo 11, capítulo 1, aliás, e o versículo 11 e o 12. Aonde que a palavra de Deus nos mostra? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e o 12. Versículo 11 diz assim:
era o seu, mas os seus não receberam, que era o povo de Israel. E o versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhe o poder de tornarem ser feito filho de Deus. Versículo 12 já está falando os gentios. Quem é os gentios? São nós. Aonde que a palavra de Deus nos mostra que Deus, Jesus abriu esse leque para que toda a humanidade viesse se aproximar, viesse alcançar a sua salvação. Mas a palavra de Deus nos fala que o último propósito de Deus foi ter enviado Jesus a este mundo, o Messias, o prometido. O Messias significa enviado. Jesus foi enviado para nos conceder a nossa salvação. O último propósito de Deus. Outrora, ninguém aceitou o propósito de Deus. Outrora, antes de Jesus vir a este mundo, quantas promessas que Deus tinha lançado para que a humanidade viesse aceitar, mas as pessoas não aceitaram. Aleluia! Vocês são privilegiados. Nós somos privilegiados. Porque o povo de Israel rejeitaram o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, o Libertador do mundo. E é por essa razão Deus me nomeou, Jesus me nomeou para me trazer a genuína palavra de Deus ao seu coração. Não pense como os saduceus. Os saduceus eram uma raça incrédula na época de Jesus. Eles não acreditam em Deus, nem sequer nos anjos de Deus. Misericórdia. No dia de hoje também tem isso. Tem muitas pessoas que não acreditam. Que não acreditam que existe Deus. Que nem sequer não acreditam que existe anjo de Deus. Morreu, não tem mais sentido. Para eles é desse jeito. Espero que você não é desse jeito, dessa maneira. Espero que você acredite na palavra de Deus, para que você possa se valorizar o que você tem, no qual que Deus tem colocado no seu coração, na sua mão. O que é que Deus tem colocado nas nossas mãos? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, que fala: guarde o que você tem, para que ninguém não tome sua coroa. Não perca, não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar sua vida, não. Que você não venha perder a sua coroa. A coroa que está reservada, que está nas mãos do nosso Senhor Jesus. E Ele está te esperando com seus braços estendidos para agir na tua vida. A palavra de Deus está sendo pregada e está sendo anunciada, o qual que Deus nos deu esse privilégio. A Bíblia nos fala que os anjos de Deus sentiam o desejo de pregar a sua palavra, mas Deus disse que não, que deu a liberdade para o homem anunciar. Dando
esse privilégio tão grande, esse privilégio tão glorioso, de ter esse privilégio, de ter essa chance de anunciar a sua palavra. Hoje eu posso dizer: o que seria de mim se não fosse Deus na minha vida? O que adianta o homem granjar o mundo todo, o homem ter tudo na tua vida, ter uma poupança gorda, ter uma fazenda de muitos gado, leiteira, gado de raça, e não ter Jesus na tua vida? O que adianta? O que realmente adianta você ter tudo na tua vida e não ter Jesus na tua vida? Mas eu tenho Jesus na minha vida. Você tem falado isso. Para você ter Jesus na tua vida, você tem que fazer um compromisso, fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus. Aí você tem Jesus na tua vida. Você tem tanto Jesus como também Deus na tua vida, o Espírito Santo de Deus na tua vida, ao qual que o único que pode nos conceder a nossa salvação, o único que pode nos levar até Deus é Jesus Cristo. Você prova, pregador, você prova, Donizete? Não, eu não provo, mas a palavra de Deus prova. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela prova. Você tem uma Bíblia na tua casa? Medita aí. Abre o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, que fala. Vamos meditar junto conosco. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós se aproximar de Deus, nós devemos se aproximar primeiro, entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Aí você tem Jesus na tua vida, o único que pode agir nas nossas vidas. Não tem outra pessoa, não tem outro ser a não ser Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa alma, o autor e consumador da nossa vida. Aleluia! Entregue sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele possa, para que o Senhor Jesus possa escrever o seu nome no livro da vida, porque o único que pode agir nas nossas vidas é nós entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Aleluia! Porque a Bíblia nos fala, através dessa promessa, nós vai ter o privilégio de dizer que hoje eu tenho Jesus na minha vida. A promessa de Deus é muito grande, é muito grande, porque a Bíblia nos fala que Jesus veio a este mundo, não foi poder julgar o mundo, mas sim para salvar e se cumprir o seu propósito em vossas vidas. E a promessa de Deus vem se realizar em vossas vidas. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e o que o Senhor Deus chama. Deus te chama, Jesus te chama para essa grande promessa em vossas vidas. Por qual motivo, por qual razão que você não fez um compromisso com o Senhor Jesus? Por qual razão? Por qual motivo? Eu posso buscar Deus na minha casa. Sim. Eu posso buscar Deus debaixo de uma árvore. Sim. Mas se você não fazer um compromisso com o Senhor Jesus, você está condenado. Vai estar perdido. Vai enfrentar a ira de Deus em vossas vidas. Não adianta você falar dessa maneira.
Mas para você ter a sua salvação, você tem que entregar a sua vida, fazer um compromisso, fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus. Aí você terá a sua salvação, a vida eterna, o descanso eterno em vossas vidas. Porque a Bíblia nos fala que Jesus veio a este mundo foi para que o propósito de Deus, o propósito do nosso Senhor, do nosso Pai, foi para nos salvar e nos conceder a nossa salvação, e vem se cumprir as promessas de Deus em nossas vidas. E é por essa razão que Jesus veio, para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus em nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, não é todo mundo que vem falar que o Senhor, que o Espírito Santo vem trabalhar na vida do ser humano. Oh meu Deus, eu coloco a vida das pessoas que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, eu coloco a vida deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.